Primeiro Samuel, que é o primeiro livro, né, carta, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1 em diante. O texto sagrado diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não mais terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasto de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e redobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, não me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Esse é o despojo de Davi. Amém. Nós vivemos hoje, queridos irmãos, em um mundo muito utilitarista. Nós só queremos que coisas participem de nossa vida quando essas coisas têm a sua utilidade. Quando as coisas deixam de ter sua utilidade, quando deixa de ser benefício para nós, nós descartamos. É assim com as coisas que nós temos. Quando um celular ele não atende mais a nossa necessidade, nós descartamos. Quando um carro não atende mais a nossa necessidade, nós descartamos, vendemos, trocamos, negociamos. Quando uma roupa não atende mais a nossa necessidade, ou está apertada, ou está folgada, nós enviamos ao costureiro ou à costureira e pedimos que haja um ajuste. Quando um sapato ele já não nos atende mais, ele já não cumpre a sua função de sapato, nós jogamos fora. Nós agimos dessa forma com as coisas que nós temos. Mas muitas vezes nós estamos agindo assim, não apenas com coisas, mas com situações e com outras situações que não deveriam ser tratadas como coisas, mas nós estamos tratando. Por exemplo, a nossa família, por exemplo, o nosso casamento. Nós só preservamos o casamento ou preservamos a unidade da família enquanto aquilo está sendo benéfico para nós, enquanto nos traz algum benefício, enquanto serve. Se deixa de servir, nós já começamos a colocar em xeque aquela situação. O meu casamento
ele precisa ser um lugar onde eu esteja satisfeito, pleno, alegre, maravilhoso, onde eu acorde de manhã, minha esposa olha para mim, eu olho para ela e eu digo assim: você é maravilhosa, você é lindo, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida. Enquanto tiver assim um casamento, eu estou dentro dele. Mas a partir do momento que eu acordo de manhã, eu olho para minha esposa, ela olha para mim e diz: vixe, eu casei com isso, né? Eu não sabia que era desse jeito, ninguém me mostrou essas letras pequenas. Nós já começamos a colocar isso em xeque. Será que eu preciso continuar com esse casamento? Será que eu preciso continuar com essa família? Será que eu preciso continuar nessa situação? Porque já não me serve mais, já não é benéfico para mim, já não me traz nenhum benefício, já não me traz, não me acrescenta nada. Então, se não me acrescenta nada, se não me traz benefício, se não está a meu favor, se eu não tenho mais como usar para o meu bem, eu descarto. Então, é por isso que nós temos um índice alarmante de divórcios, separações e crises familiares hoje em dia. Porque parece que nós aprendemos, não sei de onde, que o nosso casamento e a nossa família tem que ser o céu na terra. E que a gente não pode ter problema nenhum. E que a gente não pode ter um arranca-rabo nunca. E que a gente não pode ter um risca-faca jamais. A gente tem que andar, né, salmodiando dentro de casa, flutuando, andando em nuvens, não pisando nem no chão. Nossos filhos lendo a Bíblia todo o tempo, aqueles meninos santos. Quando você abre a porta do quarto dele, ele está lá estudando o grego bizantino, né? Recitando os poemas de Lutero. Isso, meu filho. Aí vai lá no quarto da menina, abre o quarto da menina, a menina está com um hinário, cantando as vozes diferentes, no sol, no lá, no mi. Aí a gente vai para a cozinha, aquele almoço maravilhoso, né? Aquele aleluia, né, Daniel? Aquela coisa. A gente olha para as contas, tudo pago. Uma reserva aí de pelo menos uns 6 meses. Se não entrar dinheiro, minha filha, por 6 meses nós estamos tranquilos, né? Então parece que a gente aprendeu não sei aonde que a nossa vida tem que ser assim. E se está diferente, a gente começa a colocar em jogo se realmente é interessante continuar com aquilo, se é interessante continuar com o casamento, se é interessante continuar investindo na família. E nós estamos aqui nesta manhã, com a graça de Deus, no temor do Senhor, para dizer: segure a bronca. Quando o negócio ficar feio, quando o mel acabar, quando os recursos ficarem escassos, é naquela hora que você tem que trincar os dentes, colocar a faca na boca e dizer: eu vou até o fim. Porque aquela promessa que nós fizemos, que vamos reafirmar daqui a pouco, até que a morte nos separe, tem alguns casamentos que eu já estou até com medo de fazer esse tipo de voto na hora. Porque é melhor a gente dizer: até enquanto a gente achar que é legal ficar junto, até enquanto a gente achar que é legal a gente continuar, e aí a gente vai. Nós não podemos ter esse tipo de coração. Nós hoje vamos falar, nesses minutos preciosos que temos, sobre a luta que Davi teve pela sua família. Davi é um bom exemplo de família? Não, Davi é um péssimo exemplo de família, péssimo pai de família, um péssimo líder de casa. Se você nunca, eu quero ter o coração igual ao de Davi, meu irmão, vá ler a história de Davi. Quando a gente lê a história de Davi, a gente fica escandalizado. E é interessante que a Bíblia não tem essa preocupação de esconder nossas mazelas e nossas feridas. Ela mostra mesmo quem nós somos, e ela mostra mesmo a desgraça que é o homem realmente fora da vontade de Deus. Davi teve várias mulheres, Davi teve vários filhos com várias mulheres. Davi teve casos de estupro entre seus próprios filhos.
E Davi nunca tratou isso, Davi nunca sentou com os meninos, Davi nunca sentou com as mulheres para ter uma coisa. Davi é um péssimo, a gente podia falar, e depois outro dia, no encontro de famílias, aí a gente fala sobre essa questão da família de Davi. Mas Davi é um péssimo exemplo de pai de família, de líder, é um péssimo exemplo de pai, é um péssimo exemplo. O coração de Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi é uma pessoa muito difícil. Mas Davi tinha uma coisa com ele. Ele era um homem de guerra. E ele não deixava as coisas assim, fácil, para trás. Ele lutava até o fim. Se Davi tinha algo, era essa questão da perseverança e da persistência. E do acreditar sempre que a coisa vai dar certo. Mesmo com Absalão, que o pessoal dizia que queria o fim dele, Davi acreditou em Absalão até o fim. E com todos os demais de seus filhos e de suas esposas, Davi investiu neles e acreditou neles até o fim. Davi era um homem que lutava realmente pela sua família e pela sua casa. E aqui nesse episódio, em Ziclag, Davi novamente está lutando pela sua casa. Davi está nesta cidade chamada Ziclag, é uma cidade que está sendo dominada pelos filisteus. Davi ainda não é rei de Israel aqui, Saul ainda está vivo. Na verdade, Davi está fugido de Saul. E o único lugar que ele podia fugir, para onde Saul não o alcançasse, era na Filisteia. E Davi vai para lá, e ele faz aliança com o rei filisteu. E o rei filisteu fala: não, eu vou ter aqui o valente de Israel, o Rambo de Jerusalém, esse cara tem que ficar aqui. Então deixa ele aqui com a gente, fica em Ziclag, a cidade é sua, toma conta daquela cidade. E quando eu for sair em guerra, eu te chamo e você vem comigo. Então Davi era essa pessoa, era o agente especial do rei filisteu. Só que chegou um dia em que filisteus e israelitas iam duelar. E Davi fica sabendo, e ele, na sua lealdade, na sua honradez, ao seu compromisso, ele vai até lá, ao rei dos filisteus, e diz: eu estou aqui pronto para guerrear contigo. Só que o pessoal que está ali ao redor fala: ô rei, não é bom Davi conosco, porque ele é israelita. Chega lá na hora do tapa, né? Ele vai dizer: eu sou israelita, o sangue dele vai falar mais forte. Então faz o seguinte, deixa Davi onde está e vamos só a gente lutar contra Saul. O rei pondera aquelas palavras e diz: Davi, é verdade. Vai que nós chegar na hora lá, você vai dar um tapa, é um primo teu. Você não vai, você vai dar um tapa em mim. Você não vai dar um tapa nele. Então vai para casa, qualquer coisa a gente chama você de volta. Davi fala: tudo tranquilo. E Davi vem voltando para Ziclag, 120 quilômetros, 3 dias de caminhada. Quando Davi chega em Ziclag, que ele olha, o que é que aconteceu? Os amalequitas vieram. Era guerra para todo lado, irmãos. Naquela época não dava para... Você tinha que andar com a espada do lado o tempo todo. Então, ele saiu do lugar para lutar com um, outro aproveitou e veio, atacou Ziclag, colocou fogo em tudo e levou as meninas, levou mulher, levou criança, levou tudo embora. Quando Davi chega em Ziclag, que ele vê aquilo, ele começa a chorar. O povo se revolta contra Davi, falou: está vendo, isso aconteceu porque a gente te seguiu, vamos jogar pedra nele, e aquela coisa toda. E Davi pôs-se a chorar até não poder mais. Mas quando Davi chora até não poder mais, ele se levanta, ele vai buscar ao Senhor e ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu vou atrás desse povo, eu vou resgatar, eu vou ter de volta a minha família, o que esse povo levou. E o Senhor fala para Davi: vai atrás porque você vai pegar. E Davi vai, 600 homens com Davi, atravessando o ribeiro de Besor. Era um riacho que tinha que ser atravessado para ir atrás onde os amalequitas estavam. Quando Davi chega no ribeiro de Besor, ele está com 600 homens. 200 homens dizem: a gente não consegue mais, a gente já vem 3 dias caminhando contigo, 120 quilômetros, nós não temos mais força para continuar. 200. Davi olha para eles e diz: pode ficar, não tem problema, vem 400 comigo. Atravessa o ribeiro. Quando chega do outro lado do ribeiro, mais 200 olha para Davi e diz: a gente também não consegue, estou tendo câimbra, estou caindo no chão, o outro já cai, já desmaia. Davi: fica aí 200, vai só quem pode. Quem pode? Não, eu posso, então vamos 200. E ele vai com 200 até os amalequitas, e o que acontece? Ele consegue resgatar tudo, ele coloca aqueles amalequitas para fugir, coloca eles para correr. Só quem escapa são os 400 que montam no camelo e saem vazado. E Davi pega tudo aquilo e diz: matamos todo mundo, o que é que sobrou? Sobrou despojo ainda, sobrou vaca, sobrou ovelha, sobrou isso, sobrou aquilo. Ótimo, isso aqui é nosso. E Davi retorna não apenas com a mulher, com as mulheres, com suas crianças,
com suas famílias, mas também com despojos dessa guerra. Davi está voltando agora para Ziclag. O que é que nós podemos extrair dessa história que nós acabamos de ler? Primeiro, Davi, ele não desistiu de sua família, mesmo quando ele percebeu um grande problema alcançá-lo. Pelo contrário, Davi sentiu a dor, mas reanimou-se no Senhor seu Deus. Está aí no versículo 4 até o versículo 6, e quando chega no versículo 6, no final, diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Só que no versículo 4 diz: o povo que se achava com ele ergueu a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Imagina esse choro, de você chorar até não ter mais força para chorar. Não é errado perceber a luta e a gravidade da luta, e sentir a dor pela luta, e chorar pela luta. O errado é continuar e fazer disso uma forma de vida. É continuar chorando até não poder mais enquanto se está respirando. É não sair desse momento de choro. É não sair desse momento de desespero. Aconteceu a desgraça, sinta a dor da desgraça. Sinta a dor do problema. Não fique fingindo que ele não existiu, não. Ele existiu. O problema aconteceu. Não adiantava nada Davi ficar olhando para aquele negócio, a cidade toda pegando fogo, e ele dizendo: não está pegando fogo, não está pegando fogo, não. Eu declaro que isso não está pegando fogo. Eu declaro que isso aqui não veio ninguém levar minha família. Eu declaro, eu profetizo. Não adianta, levou, meu filho. Levou, acabou. O problema está aí. Então chore até não ter mais força. Mas chega uma hora de parar de chorar. Chega uma hora que esse choro tem que parar. Chega uma hora que você tem que levantar. Chega uma hora que você tem que tomar atitudes. Chega uma hora, meu querido irmão, que nós temos realmente que tomar providências diante da situação. Nós temos que sentar, nós temos que conversar, nós temos que ponderar, nós temos que tentar resolver o problema. Não é apenas lágrimas, são situações, atitudes, decisões que mudam o rumo das nossas histórias, das nossas famílias. Não é apenas ficar chorando, debruçando-se em lágrimas, se acabando no choro. Não, é sentar realmente e dizer: agora, Deus, que eu já chorei até não ter mais força, eu vou me reanimar no Senhor e vou, Senhor, atrás para resolver essa situação. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para resolver a situação do meu casamento? O que é que eu posso fazer para resolver a situação da minha família? O que é que eu posso fazer? Eu não consigo fazer nada. De vez em quando a gente recebe alguns irmãos lá no gabinete, e aí o esposo diz: pastor, eu só vim aqui porque a mulher me obrigou a vir. E ela falou: eu vou te entregar para o pastor. Então, se você não for comigo, eu vou te entregar para ele. E aí, tá vendo? É por isso que eu estou aqui, porque essa mulher, a gente podia ter resolvido em casa. Aí eu falo para ele: sabe por que ela trouxe você aqui, meu irmão? Porque vocês não estão resolvendo. E ela está tentando resolver de alguma forma. Ela está tentando resolver, ela está tentando achar um meio de resolver o assunto, porque vocês não estão resolvendo. Vocês não estão conseguindo resolver. Então procure resolver de alguma forma. Mesmo que chamando uma outra pessoa, convidando um pastor para fazer parte, um conselheiro, um presbítero, alguém que tem experiência para fazer parte com aquilo, traga, coloque junto, vamos nos ajudar, mas nós precisamos resolver a situação. Não adianta nada ficar nessas churumelas eternas e continuar vivendo no endereço da luta. Tem irmãos que mudam até o endereço. Você morava onde? Não, eu morava lá na rua 17, onde eu moro, né? Rua 17, lá no bairro da Redenção, tal. Onde é que você mora agora? Não, eu moro na luta, no dia 18 de agosto de 2013. É lá que eu estou morando até hoje. Então, qual que é o teu endereço? Meu endereço é a luta de 18 de agosto de 2013. Você tem que sair dessa casa, meu irmão. Você tem que sair disso, tem que resolver isso. Tem que sentar. Tem que discutir a relação, como diz a moçada jovem. Senta, né?
Minha filha que fala, hoje é dia de date. Não sei nem o que é isso. Mas eu entendi que é dia que eu tenho que sair com a mãe delas. Então elas ficam em casa e dizem, hoje é dia de date, papi. Vai com a mãe e vão fazer alguma coisa. Então é dia de date. Você tem que fazer alguma coisa, resolver isso. Davi teve no seu coração resolver essa situação. Vamos resolver. O problema está aí, chorei até enquanto eu podia, mas agora eu tenho que me reanimar no Senhor e tenho que procurar fazer aquilo que precisa ser feito em primeiro lugar. Em segundo, Davi foi consultar a Deus e foi falar com Deus e colocar diante de Deus a situação. Senhor, eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou conseguir trazer de volta. E o Senhor disse, vai, lute, batalhe. Mas é o seguinte, no meio do caminho, muita gente que está querendo ajudar você vai desistir. Muita gente que vai estender a mão para você vai dizer, eu não consigo mais, estou cansado, eu tenho meus problemas. Cada um no seu quadrado. Então você tem seus problemas, eu tenho meus problemas também. Então não vai dar para a gente caminhar junto, mas para resolver o seu problema. Não tem problema isso não. Continue você sozinho. Davi estava perseguindo aquela turma, chega uma hora que 200 soldados dizem, eu não vou poder mais, fica. Passou o ribeiro, mais 200, não consigo mais, fica. E se os outros 200 tivessem dito, nós não conseguimos também, Davi ter dito, fique também, eu vou sozinho. Eu não preciso estar sendo aplaudido, nem ovacionado para fazer o que eu tenho que fazer. O pessoal fala, né, que só quem faz o que quer. Quem faz o que quer é criança. Gente adulta faz o que precisa ser feito. A gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Davi fez o que precisava ser feito. Não importa se eu vou sozinho, eu vou até o fim. Não importa se nem a minha esposa ou meu esposo me acompanha nessa, eu vou até o fim, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu casamento, eu não abro mão dos meus filhos, eu vou lutar por isso em nome de Jesus. Eu vou lutar, Senhor, me dê força, Senhor, porque eu vou até o final. Vá, mesmo sozinho, mesmo pouco acompanhado, mas lute, não entregue a sua família ao diabo, não entregue o seu casamento, não entregue o seu relacionamento. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está com a gente. É difícil. Seja bem-vindo à realidade. É difícil mesmo. É complicado? Claro que é complicado. É duas cabeças, irmão. Cada um pensa de um jeito. Agora, nesses dias, depois de mais de 20 anos de casado, que minha mulher veio descobrir que eu gostava de batata doce. Agora! Aí ela um dia desse fazendo lá a batata, eu falei, é tão gostoso disso. Aí ela falou, e você gosta disso? Eu disse, eu sempre gostei. Faz 20 anos que você não faz uma batata doce para mim. Aí ela falou, eu não faço porque eu pensei que você não gostava. Eu digo, mas eu disse alguma vez que eu não gostava? Não, mas você nunca falou que gostava. Essa mulher é bíblica. Porque realmente a Bíblia é isso, ela não precisa dizer que não, ela só precisa não dizer. Eu falei, tá certo. Eu falei, não, minha filha, eu gosto de batata doce. Mas depois que eu disse que gosto de batata doce, eu só como batata doce agora, todo dia. Todo dia eu almoço batata doce, na janta batata doce, no café da manhã batata, parece que ela quer empurrar os 20 anos que ela não me deu. Agora, nesses 2 meses, eu disse para ela, vá com calma. Não precisa disso tudo, tá? É difícil, irmão, a gente vai conhecendo um ao outro. Tem coisa que eu também falo, mas você é assim? São 2 cabeças, 2 universos diferentes que se unem para se formar uma só carne, né? Deixará o varão seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. É um tratamento difícil, complicado, mas Deus te chamou para isso, aleluia! Pegue na mão da sua esposa agora na reafirmação dos votos, segure e diga assim, eu só te solto no caixão. E nem adianta você querer correr. Eu só te solto lá. Quando eu não tiver mais força, quando eu soltar a tua mão, pode ter certeza que eu já morri.
E aí pode mandar enterrar ou jogar da ponta do Rio Negro, faz o que você quiser. Mas eu só te solto naquele dia. Olhar para os filhos e dizer aos filhos: eu não vou desistir de vocês, vocês são do Senhor. Vocês são do Senhor, não adianta vocês correrem, vocês estão com um anzol no nariz de vocês. Pode ser até que vocês corram e saiam do arraial e saiam para passear por aí, mas uma hora Jesus vai chamar vocês. E vocês vão voltar, porque vocês são filhos da aliança. E colocar isso no coração deles. E cravar isso no coração deles. Para que eles saibam que eles fazem parte de uma aliança da sua família com Deus. Não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua família. Lute mesmo sozinho. A minha sogra passou mais de 30 anos orando pelo esposo dela para que ele viesse entregar a vida dele a Cristo. Mais de 30 anos orando. Mas o negócio é que a gente gosta de micro-ondas. Está pronto. A gente gosta de descer miojo. A gente gosta de fast food. Quando a gente vai comer em algum lugar, a gente fica bravo porque a comida está demorando. A gente não pensa, está vindo a melhor comida, não, está demorando. Está demorando. É o tempo, não é a qualidade. É o tempo, não é o sabor. É o tempo, não é o gosto. Porque a gente está tão imediatista que nós estamos perdendo as coisas bonitas do mundo. Terceiro, que o meu tempo já foi, já deveria ter acabado. Terceiro, quando Deus restaura a família de Davi, a sua casa, Ele não restaura apenas isso, mas Ele faz com que Davi volte com os despojos da guerra. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele restaura não é apenas a família, as delícias da família, mas Ele trará outras delícias que farão parte também da nossa casa. Você está pronto para viver esse tempo maravilhoso da bênção de Deus, aonde o Senhor pode trazer não apenas a restauração ao lar e à família, mas também a alegria, o gozo, o regozijo, a paixão, o olho aceso, a boca seca, a vontade de se falar durante o dia, o galanteio, o beijo roubado, sabe? Uma vez eu conversando com meu saudoso pai, e eu falando: pai, o senhor dá uns beijos na mãe aí dos negócios? Aí ele olhou para mim e disse: beijo na tua mãe, rapaz? Tem idade, vai dar beijo? O negócio é só um cheirinho. Ih, rapaz, esse negócio. Eu falei: não, pai, não é isso não, a mãe quer que você. Não, só um cheirinho. Tá bom demais. É o jeito dele. Aí uma vez eu conversando, nós fomos a um curso com o Jeremias Pereira, o Jeremias lá de BH. E aí o Jeremias estava falando: meu irmão, você tem que dar um beijo de 10 segundos na sua esposa. Beijar e contar até 10. Você aperta ela, beija e conta até 10. 1, 2, 3. Chega uma hora que ela vai querer soltar, mas você segura mais. Dá aquele abraço assim, de MMA. Você pega de um lado aqui e segura. 4, 5, e a bichinha está lá levantando as mãos querendo sair, você segura. E aí quando fizer os 10, aí você solta. A gente precisa voltar com essas situações dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Vamos orar ao Senhor? Não vou desistir da minha casa, Senhor. Não vou desistir do meu lar. Não vou desistir do meu casamento. Aquele até que a morte o separe é de verdade. Aquele na saúde e na doença foi de verdade. Aquele na bonança e na escassez foi de verdade. Não foi só poesia. Não foi só liturgia. Foi compromisso de alma. E eu vou, Senhor, com a tua graça até o fim.
Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, agradecidos por sua bênção. Te louvamos, Senhor, pelo ensino que o Senhor nos traz ao coração, pelo teu cuidado com nossas famílias, pelo teu cuidado com nossos lares. É certo, Pai, que nós muitas vezes damos tanta atenção a outras coisas, damos atenção à nossa vida financeira, familiar, à acadêmica, à nossa vida profissional, e esquecemos da nossa casa. E quando a gente volta do trabalho, o problema está instalado. Os inimigos atacaram nossa cidade. Os inimigos estão levando nossos filhos e nossa família como prisioneiros, porque nós deixamos de cuidar daquilo que realmente deveria ser cuidado, com prioridade. Ajuda-nos, Senhor, a resgatar aquilo que nos foi levado. Ajuda-nos, Senhor, a resgatar aquilo que foi roubado por Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a resgatar aquilo que foi levado pelos inimigos, o respeito, a honra, o amor, a paixão, o fogo nos ossos. Senhor, ajuda-nos a resgatar tudo aquilo que nos foi levado, nossos filhos e filhas, nossos netos e netas. Senhor, ajuda-nos e traz-nos, Senhor, porque são filhos teus, são filhos da aliança, e nós os entregamos a ti. Graças te damos, Senhor, nesta manhã, e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o que nós faremos agora, a reafirmação dos votos matrimoniais. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém e amém.